Bom dia. Iniciadas investigações sobre desabamento de uma construção. Você vai saber mais sobre a falta de drenagem e os problemas de pavimentação. Rodoviários podem paralisar atividades a partir desta quarta-feira. E mais, você vai aprender a fazer uma receita de vatapá vegetariano. Hoje é 24 de março de 2015. O Bom Dia Maranhão já está no ar. O Corpo de Bombeiros, ICRIM e o CREA já iniciaram as investigações para apurar as possíveis causas de desabamento de parte de uma construção no bairro da Coama. O portão de acesso à obra permanece interditado. Um dia após o desabamento, engenheiros da Defesa Civil Estadual vistoriaram a área. Todas as imagens fotografadas, além das informações colhidas no local, agora estão sendo analisadas. As fotos elas ajudam a nos dar uma visão da situação. É lógico que a análise técnica é fundamental para que a gente possa comparar as ações e apresentar a melhor tomada de decisão possível. O acidente ocorrido na tarde de sexta-feira durante uma forte chuva matou um operário e deixou outros 5 feridos. No sábado, nossa equipe de reportagem voltou acompanhada de um engenheiro assessor técnico do CREA Maranhão, que disse ainda ser cedo para afirmar o que provocou o abalo da estrutura. Para que a gente possa definir uma causa, a gente precisa fazer um estudo técnico, um estudo pericial, né, no objeto que foi sinistrado. Nós não podemos ser irresponsáveis e falar que foi esta causa ou aquela outra. O relatório técnico elaborado pela Defesa Civil Estadual deve ser divulgado em no máximo 20 dias. É esse documento que vai precisar se houve erro de cálculo e confirmar se toda essa estrutura não suportou o peso na hora em que era realizada a concretagem, lá no último piso. Vamos esperar a análise, os relatórios das autoridades competentes que realizaram as perícias, fizeram as suas vistorias, aí sim vai se posicionar e definir qual foi a causa do desastre. E olha, com a intensificação das chuvas, além das áreas de risco, o alerta se volta para desabamentos de imóveis, principalmente no centro da capital. Na semana passada, parte do telhado desse casarão de número 515 na Rua da Palma desabou. O imóvel, que no andar de baixo funciona um bar, é um dos 30 da área do centro histórico, que oferece risco eminente de desmoronar com a intensificação das chuvas. Mas além aqui da área do centro histórico, toda a cidade de São Luís esteve esse final de semana em estado de atenção. As chuvas que caíram aqui na capital maranhense causaram inúmeros danos. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registradas quase 10 ocorrências, entre alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Somente na madrugada e manhã de domingo, choveu o equivalente a 58 milímetros, nível que já representa a situação de alerta. Nós observamos historicamente, a partir de 50 milímetros, nós já observamos alguns transtornos na cidade. Em 3 dias de fortes temporais, os estragos foram grandes. Na sexta-feira, um prédio em construção veio abaixo. Dos 10 operários, 1 morreu e outros 5 ficaram feridos. Casas também estão ameaçadas de virem ao chão. Em caso de emergências, a superintendente da Defesa Civil orienta o que fazer. Que fique muito atenta para qualquer deslocamento de solo da encosta, para qualquer rachadura nas paredes de suas residências, qualquer estalo, que acione 153 ou 190, que tanto a Defesa Civil Municipal quanto estadual e o Corpo de Bombeiros estão à disposição da população. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No norte do Maranhão, as nuvens se formam logo ao amanhecer e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, chuva isolada entre a tarde e a noite. Confira como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 30 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 35. Em Caxias, Barão de Grajaú e Santo Inês, a máxima é de 30. Em São Luís, mínima de 23 e máxima de 29 graus.
E todo período chuvoso a situação se repete. Nas ruas e avenidas da capital, a reclamação por conta da falta de estrutura é grande. E um dos graves problemas é a falta de drenagem, que afeta a pavimentação. Para entender melhor o assunto, eu converso agora com o engenheiro civil Clóvis da Silva Souza Filho. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Essa questão, então, de chuva forte, aliada à falta de estrutura nas nossas avenidas, principalmente no asfalto. Todo ano essa situação se repete, hein? Pois é, o problema ele vem se arrastando ao longo do tempo, notadamente por uma série de detalhes que vão desde os costumes da sociedade até as obras inacabadas, muitas das obras mal feitas, né? Você, por exemplo, observa que a nossa cidade, ela tem uma concentração de lixo nas áreas urbanas muito forte, né? O escoamento da água fica dificultado por esses problemas e o grande entrave, eu diria até o maior entrave de todos isso, são exatamente construções que são feitas desregradamente, sem respeitar plano diretor, sem obedecer às determinações da prefeitura e que reflete basicamente nas nossas vias, principalmente as vias de trânsito rápido. Mas então essas fiscalizações, principalmente no que diz respeito à fiscalização, aos prédios e tudo, próximo dos rios, dos riachos, isso não acontece? Não seria responsabilidade, de repente, do CREA, né? Com a Defesa Civil, fazer toda essa fiscalização? Na realidade, o CREA, a Defesa Civil, tanto estadual como municipal, eles funcionam como despertadores do problema, como partícipes do processo para chamar a atenção do que está acontecendo. Na realidade, isso é uma atividade da Prefeitura, é atividade da Secretaria de Meio Ambiente, tanto estadual como municipal, né? Obviamente que esses processos, essas agressões ambientais, que eu costumo chamar, elas são o grande maior problema de tudo. Essas agressões que o senhor se refere é o quê? As pessoas também que não têm tanta educação e acabam jogando lixo, né? Principalmente nas galerias, aí aquilo vai só acumulando. E quando chega o período chuvoso, entulho, né, também, exato, restos de construção. Você vê, por exemplo, nós temos um caso como o elevado da Coama. Sim. Todas as vezes em que há um volume de chuva razoável, eu não digo nem intenso, razoável, há uma concentração muito grande de água ali na parte... Essa última chuva, inclusive, inferior, a gente registrou. Aí o que acontece? Ali um problema básico é a drenagem profunda. Mas a drenagem em si, ela também tem um detalhe que é de suma importância, qual seja o destino final. O destino final, ele precisa ser monitorado e trabalhado. Olha essas imagens, inclusive, aí, olha. Sim. Esse aí é um reflexo da drenagem profunda mal feita, né? Onde os elementos que ficam sobre a camada asfáltica não foram devidamente tratados, não foram devidamente colocados num solo sedimentado, né? Com resistência, e o reflexo aparece exatamente na camada asfáltica. E a gente conversava antes da entrevista, o senhor falou uma frase que me marcou muito: o asfalto é um papel de presente. Por quê? Porque na realidade o asfalto é o que mostra aos olhos do cidadão a imagem da via, mas o que realmente importa é que esse papel de presente, dentro a caixa do presente, não esteja vazia. É necessário que haja realmente algo dentro dessa caixa. O que eu quero dizer com isso? É que a base, a subbase, aí as imagens estão mostrando bem, elas precisam ter uma compactação bem feita. A drenagem profunda precisa ser bem elaborada. As sarjetas, os meios-fios, todos são elementos que compõem o processo. Então, quando a avenida fica pronta, a ideia é que você olhe o asfalto, que está tudo bem, mas que, na realidade, todo o processamento anterior,
Ele é que é o principal de tudo. Ele é que realmente é o bolo, é o presente da história. Mas e quem é que fiscaliza para ver se realmente isso está sendo feito? Se esse processo, se esse trabalho de drenagem está sendo feito antes mesmo do asfalto propriamente dito ser colocado? É o Departamento de Engenharia a quem está atrelado o caso. Se a fiscalização é DEIT, se a fiscalização é Secretaria de Obra do Estado, se é do município, então cada um desses órgãos tem um setor de engenharia específico para acompanhar a execução da obra, se ela está uniformemente adequada ao que o projeto determina, ao que o projeto mostra. O engenheiro do próprio órgão, é isso? Sim, cada órgão, imagine-se que uma determinada obra está sendo fiscalizada pelo DEIT, por exemplo. Então, os engenheiros que compõem a equipe técnica daquele órgão fazem a fiscalização. Então, talvez por isso não funcione, porque o correto, na minha opinião, lógico, seria um outro departamento, uma outra equipe fiscalizar. Porque quando fiscaliza dentro do mesmo órgão, acaba não acontecendo da maneira correta, da maneira como era para acontecer. E o resultado a gente mostra aí nessas imagens. Né? O processo técnico e ético normalmente é este. Atribui-se a cada equipe que proceda da forma mais ética possível, mais correta possível, para que não se observe essas séries de dificuldades. E um agravante para essas questões da drenagem, para essas questões da pavimentação, o reflexo maior é exatamente nisso que nós estamos vendo, o trânsito caótico, né? Avenidas que ainda não estão recém-construídas, recém-entregues, vamos dizer assim, e passam por um desgaste muito grande. Eu vejo como um problema sério, né? Nós costumamos a dizer que o problema é o inverno, que é a água, e que na realidade não é. O problema não é a água, o problema não é o inverno, o problema são as obras que precisam ter um acompanhamento melhor, precisam ter uma responsabilidade maior por parte dos construtores, para que se possa usufruir melhor dessas vias. Né? A gente já percebeu que tapa buracos, então não resolve, porque essa situação, em algumas partes, inclusive, o asfalto cedeu. E agora eles vão tapar o buraco, mas aí vai acontecer tipo uma medida paliativa e no próximo período chuvoso a situação, infelizmente, vai se repetir, não é isso? Um aspecto que eu acho interessante é que toda obra pública, notadamente nesse mistério, nesses detalhes que nós estamos falando, é necessário que haja uma uniformidade de ações entre os órgãos envolvidos em qualquer tipo de processo. Uma avenida dessa, uma via, ela tem drenagem profunda, ela tem rede de esgoto, ela tem rede d'água, uma série de elementos que precisam estar nelas para que a infraestrutura urbana funcione. Então, por exemplo, nós estamos acostumados a ver uma avenida está pronta, uma via asfaltada, entregue, aí vem um determinado órgão, começa a fazer escavação para colocar aquilo, fazer aquilo, outro. Então, o ideal é que essas avenidas, essas vias, ao serem projetadas, elas já contemplem pelo menos o básico para que a infraestrutura urbana possa fluir e não ter esses contratempos de você estar tendo que fazer esses chamados tapa-buraco. Ok, eu conversei com Clóvis da Silva Souza Filho, que é engenheiro civil. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. E daqui a pouco, rodoviários podem cruzar os braços a partir de amanhã. Agora são 7h44. O Bom Dia Maranhão volta já. Usuários do transporte público podem voltar a ter problemas com o transporte em São Luís. É que os rodoviários ameaçam paralisar as atividades amanhã. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que vai explicar melhor para a gente. Ô Eduardo, seria o motivo por conta da falta de pagamento? Bom dia.
Pois é, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O Sindicato dos Rodoviários, inclusive, emitiu uma nota dando essa explicação. Na nota dizia o seguinte, que se não for feito o pagamento aí, respondendo a sua pergunta, de cerca de 40% correspondente aí relacionado a salários, a não pagamento de salários, a maioria das empresas que prestam serviço no transporte público aqui da capital, há sim a possibilidade de uma paralisação da categoria. Segundo a nota emitida pelo Sindicato dos Rodoviários, apenas 3 empresas que atuam no transporte público aqui de São Luís estariam respeitando aí, estariam regularizadas com os rodoviários. A Primor, a 1001 e também a empresa Maranhense. Foi decidido em Assembleia Geral que a categoria deve entrar em greve por tempo indeterminado, se não for respeitado aí o tempo limite. O prazo aí que foi disponibilizado nessa reunião que aconteceu entre a categoria foi até às 16 horas de hoje. Portanto, os rodoviários aguardam até às 4 horas da tarde a regularização desse pagamento. Caso contrário, eles entram em greve por tempo indeterminado, mais uma greve aí prejudicando os usuários do transporte público aqui da capital, São Luís. Eliane. Obrigada, Eduardo. Estou pensando aqui mais uma greve, hein? E aí os usuários do transporte público que tem que chegar bem mais cedo nos pontos, gastar mais, né? Principalmente com o transporte para se deslocar para o trabalho. Tomara que essa greve aí não aconteça e que eles recebam o pagamento. Obrigada pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. E agora você vai saber mais sobre a situação de um cartão postal de São Luís em estado de abandono. A Lagoa da Jansen apresenta problemas graves que podem afastar os visitantes. A insegurança é um deles. São vários os problemas identificados nesse que é um dos principais cartões postais de São Luís, a Lagoa da Jansen. No local existem lixeiras, mas o lixo é jogado no chão. A pista para passeio tem vários pontos alagados. Fica difícil para caminhar. A turista catarinense lamenta. Está faltando assim uma limpeza, né, e uma melhorada boa mesmo. E para isso o povo tem que contribuir, porque só os governantes não dá para fazer. Os problemas não param por aí. Na Lagoa da Jansen existem bares, restaurantes, barracas. Só que muitos comerciantes já abandonaram o ponto. Não suportaram a falta de movimento de pessoas. Tão bonita essa lagoa, essa paisagem, mas está abandonada. A Lagoa da Jansen é uma área de 6.000 metros quadrados, passa por 2 importantes bairros aqui da capital São Luís, Ponta da Areia e São Francisco. Foi inaugurada em 2001, mas ao longo dos anos a falta de manutenção tem trazido graves problemas para a Lagoa da Jansen. Mesmo com a falta de cuidados, muitas pessoas ainda utilizam o lugar para a prática de atividades físicas. A quadra de esportes não é mais frequentada. O alambrado está repleto de buracos. A concha acústica, construída para receber eventos culturais, não tem mais estrutura para abrigar artistas e o público. Muitas pessoas também questionam a falta de segurança. Mas o comandante da companhia de turismo, responsável pela área, conta que o crime mais praticado na Lagoa da Jansen é o roubo. A polícia mantém a segurança no local 24 horas e tem resultado na prisão de bandidos. Nós atuamos aqui com 2 viaturas, com as motos em apoio. Nós estamos colocando aqui agora um oficial para cuidar só desta área. A partir de hoje, esse oficial vai cuidar de todo o policiamento, fazer as operações essas que são planejadas pelo comando da CPTU e que vão ser executadas agora com mais firmeza, no sentido de realmente coibirmos esses roubos. Vergonha, não? E olha, o PROCON divulgou pesquisa de preços nos principais locais de comercialização de pescado para a Semana Santa. A pesquisa aponta diferenças nos preços que vão de 4% a 150%. A maior diferença encontrada foi no quilo do camarão grande, que custa R$ 20 nos mercados da Cidade Operária e Liberdade, mas chega a R$ 50 no mercado central. A variação nesse caso é de 150%. A relação completa dos aumentos dos pescados você pode encontrar em nosso portal idifusora.com. E ainda falando em economia, a Bovespa teve queda de 0,11% aos 51.908 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 2,63% e vale R$ 3,14. O peso teve queda de 2,72% e vale 35 centavos. O euro também teve queda de 1,47%, cotado a R$ 3,44.
E a seguir, você vai aprender a fazer uma receita de vatapá vegetariano. Agora são 7h52, a gente volta já. E hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A doença é a 4ª causa de mortes por infecção. O Maranhão ocupa a 16ª posição entre os estados com maiores taxas de incidência de casos novos da doença, sendo que em 2014 foram notificados 2.162 casos. E pensando na Semana Santa, onde cai o consumo de carne, o Bom Dia Maranhão mostra agora uma opção de prato, substituindo os itens do tradicional vatapá por ingredientes que o transformam em vegetariano, uma opção também para quem está de dieta. Hoje nós vamos ensinar você aí de casa uma excelente opção de receita, principalmente para quem já está pensando em incrementar o seu cardápio para a Semana Santa. Eu estou falando do vatapá vegetariano. Ao meu lado, o chefe de cozinha Gopa Kumara. Eu queria saber qual o diferencial desse prato em relação ao vatapá tradicional. O vatapá tradicional é uma clássica receita afro-brasileira. Temos origens africanas e também temos parte da região brasileira, cada um tem a sua receita, seu diferencial. Eu apresento hoje uma opção mais saudável. Aqueles que têm a tendência de não poder comer o marisco, você vai ter a base do vatapá, o purê de batata e elementos, ingredientes da nossa culinária tradicional maranhense. Isso torna o prato mais saudável, mais leve, mais suave e super prático de se fazer. Por onde morou em estados como Pará, Bahia e São Paulo, o chefe de cozinha, que é vegetariano, desenvolveu a habilidade em criar pratos como esse. Então vamos ao que interessa. Caneta e papel na mão para os ingredientes. 2 colheres de gengibre ralado, 3 pimentas de cheiro picadas, 2 tomates picados, um pimentão grande picado, 100 gramas de azeitona verde sem semente, 200 gramas de milho e ervilha, 200 ml de leite de coco, azeite de dendê, 1 quilo de batata cozida, uma pitada de tempero seco, um maço de cheiro verde picado e sal a gosto. Primeiro ponto, o clássico da vatapá, você vai usar um fio de azeite de dendê, um pouquinho de azeite de dendê. Vamos colocar 2 colheres de gengibre ralado, o pimentão verde picado. Vamos agora colocar a azeitona. A azeitona, ela substitui, assim como uma brincadeira, o camarão. Aí agora nesse momento você vai misturar com o purê de batata. A batata você vai cozinhar a ponto de purê. Além de ser uma receita muito prática, os ingredientes são facilmente encontrados em feiras e mercados da cidade. Montar um prato fácil, saboroso, para que as pessoas quebrem o paradigma de entender que cozinha vegetariana não é difícil. É fácil, apenas um pouco de criatividade você consegue fazer excelentes pratos. Se você ficou com vontade de comer esse vatapá vegetariano, assim como eu, corre lá para o nosso portal idifusora.com, a receita completa daqui a pouquinho, viu? E o Bom Dia Maranhão termina agora. Fique a seguir com Notícias da Manhã. Outras notícias é só acessar o nosso portal idifusora.com. Bom dia e até amanhã.